Só que agora nós temos um impávido do Brasil, o rei dos dossiês, o grande Kim Paim, que está com a gente na Austrália, se eu não me engano. Fala, Kim. E aí, galera? E aí, Zuckerman? E aí, Emílio? Como é que tá aí, pessoal? Uma boa tarde a todos. O Kim está lá na Austrália também. Sim. Rendeu a homenagem à rainha, né? Também é muito importante aí para os australianos, não é isso, Kim? O pessoal que comenta, né? É que, inclusive, uma vez por ano eles celebram, é feriado nacional aqui, o aniversário da rainha. Até parece que eles anteciparam para essa semana. Eu não estou acompanhando muito bem para ver, mas na TV, né? Fala o tempo inteiro, as pessoas nas ruas acabam comentando, então assim acaba realmente impactando a Austrália. Vamos falar do que você manja. O Bolsonaro. Não, mas a rainha ele manja também. Da rainha. O Bolsonaro, você achou que ele fez certo ou não de ter participado agora desse grande evento do enterro da rainha? Pô, essa questão de Bolsonaro é engraçada, porque, assim, entra dia, sai dia, a gente sempre se depara com uma situação dessa, onde a gente se questiona, e aí, Bolsonaro está certo ou não? Né? Se a gente parar para analisar esse ano, teve algo bem similar, que foi a viagem lá para a Rússia, foi muita crítica, não era o momento de ir, Bolsonaro estava indo, uma coisa sem sentido, quem sabe um conflito estava para emergir, realmente teve aí uma guerra com a Ucrânia. Só que agora, nesse momento, inclusive estavam acusando o Bolsonaro de ter se autoconvidado para ir para o funeral da rainha. Só que se você der um Google bem rápido, você vai ver que o Itamaraty recebeu o convite em 10 de setembro. Então aí, se Bolsonaro não fosse, ele iria recusar um convite oficial que o Brasil recebeu. Se ele vai, as pessoas reclamam que ele está tirando proveito, está tirando vantagem. E para até analisar, assim, em termos de eleição, já estão tentando, inclusive, judicializar para impedir que Bolsonaro utilize qualquer imagem, né, o discurso que ele fez, que seja seus programas eleitorais, ele não pode tirar vantagem da situação. E aí tá aquele chororô de sempre, tentando que não pode isso, que não pode aquilo outro, mas no final do dia, realmente, assim, eu acho que é só o choro da oposição. Mas é só choro mesmo, Kim? Por exemplo, eu queria uma análise tua da campanha, a gente tá falando aqui da campanha do Bolsonaro, né, de usar ou não as imagens, da campanha do Lula, porque tem alguma informação de que, primeiro o pessoal falava, né, não, Bolsonaro vai ficar livre para falar, ele vai tropeçar, e o Lula, velho de guerra, vai bem. Só que a gente vê em todos os discursos do Lula, são muito mais manchetes do discurso do Lula do que do Bolsonaro, do que ele tá falando. O que você acha da campanha, da estratégia do Lula? Da tua análise. Então, hoje até de manhã eu soltei um vídeo, eu fiz uma espécie de um dossiê, eu peguei assim um apanhado que eu dividi diversas notícias entre 12 temas, assim 12 temas que eu acho que são pontos nevrálgicos assim pra gente analisar esse período eleitoral, nessa reta final, e um desses pontos inclusive eu coloquei momentos viralizantes, se essa palavra existe, que é assim, os discursos, as falas, as aparições, as coisas que fizeram, sei lá, que geraram muita notícia na imprensa, muita repercussão. E quando a gente para se analisar as campanhas em si, puxando já o que você falou do Lula, se parar para olhar do dia 7 de setembro para cá, a gente teve o Lula falando da Ku Klux Klan, pegou muito mal. Tivemos o Lula atacando o agronegócio na CNN, falando que o agro não gosta dele, porque sabe que se ele chegar ao poder não vai ter desmatamento na Amazônia. Teve a própria peça assim, eleitoral do Alckmin, passando vergonha, falando que ele condenou Lula no passado, porque ele foi ludibriado, ele não sabia, era um momento totalmente diferente, não é isso, não é aquilo outro. Aí no final de semana teve ele falando que nos governos dele, se ele chegar lá, não tá para esconder nada, né? Não tá para esconder nem a safadeza deles mesmos, o que também pegou assim, muito estranha. O Lula também comenta sobre pessoas presas. Tem outras pessoas presas aqui também. Ele falando como ele descobriu o amor na cadeia. Ele se referia, por exemplo, a Dilma, que foi presa na época aí da dita ditadura pela esquerda. Então, quando você olha assim, a campanha do Lula em termos de repercussão, também teve aí, né, assim, um atropelo que o William Vac deu no Lula, quando ele fala, levanta alguns dados, o Lula fica assim meio perdido. Você vê que a campanha do Lula não vem acertando. Ela só aparece na imprensa passando meio que vergonha. Realmente assim, sem querer puxar pano nem para um lado nem para o outro, a coisa realmente pro Lula tá complicado no que diz respeito à repercussão. Bolsonaro, obviamente, vai apanhar dia sim, dia também, mas você consegue ver muito mais momentos onde Bolsonaro tá falando alguma coisa que gera uma repercussão positiva para a campanha dele do que com Lula. Você pegar um exemplo, Bolsonaro foi recentemente no Ratinho.
A audiência foi muito maior do que o normal, saiu notícia sobre isso, e ele teve vários recortes, você vê a própria base divulgando, lá pro fim, inclusive, da entrevista, tem um recorde de uns 2 minutos, viralizou relativamente bem, onde ele bate, inclusive, numa tecla que vem sendo uma pedra no sapato da campanha petista, que é o voto cristão. Bolsonaro destaca o que está acontecendo na América Latina, destaca a perseguição que os cristãos estão sofrendo na Nicarágua, fala de algumas questões econômicas, e aí você vê o que é que anda viralizando de um lado e o que anda viralizando do outro. Mas também, porque, porra, não tem... é aquilo que eu falei, o Bolsonaro é um fenômeno, cara. Sim. É um fenômeno onde o cara vai, tava lá em Londres, cheio de gente, tinha mais gente em Londres do que em Santa Catarina ontem. Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, tem que ver também qual é a rejeição do Bolsonaro. Sim. Entendeu? Porque a gente não está contando essa rejeição ao Bolsonaro, que talvez a pesquisa mostra um pouco mais essa rejeição. Mas eu acho que está pau a pau. Eu acho. O Bolsonaro está muito seguro. Eu acho que ninguém pode cravar. Que ninguém pode cravar nada dessa eleição. Acho que tá pau a pau. O então feeling do Bolsonaro, ele foi entrevistado lá, né, pela SBT, pela Record, ele falou, cara, tô com 60%, eu acho que eu ganho no primeiro turno. Mas lógico que ele vai falar isso. Ele vai falar que ele vai perder, pô. Eu vou complementar. Kim, candidato não fala que vai perder. Eu quero saber da sua percepção, se você acha que é isso mesmo, complementando aqui o Emílio, se já tá ganho no primeiro turno, ou você acredita também E complementando o Zuckerman, tem um Twitter do Kim que ele falou, o preço da pesquisa, porque as pesquisas são pagas, obviamente, sim, mas que ele ficou assustado, mas eu não vi o preço. Eu queria perguntar quanto que gastam para fazer uma pesquisa, por exemplo, dessas que são divulgadas na Globo, ou na Folha, ou em qualquer outro lugar. Bom, a última que teve da Datafolha foram quase R$500 mil. Assim, são valores bem elevados. Principalmente se você comparar com as pesquisas. A gente também tem, são pesquisas presenciais, ao redor de todo o Brasil. Quando você compara com pesquisas por telefone, são bem mais baratas. Só que já pegando aí o gancho que o Emílio está falando, essa questão da rejeição. Sim. Vamos esquecer o número das pesquisas por hora, vamos esquecer números. Vamos olhar o que a imprensa vem repercutindo, o que a própria campanha do PT, por exemplo, vem comentando. Já saíram algumas notícias, não foram nenhuma nem duas, onde um dos temores do PT é ter um segundo turno, porque aí seria meio que uma batalha de rejeições. E quando você olha as tendências, esquecemos os números, até a própria Datafolha, que é uma das pesquisas que o Lula vem se saindo melhor, vem demonstrando que a rejeição contra o Lula vem aumentando a cada dia. Assim, de uma forma, segura, constante, paulatina, dia após dia, a rejeição contra o Lula está aumentando. Quando a gente olha em termos de rejeição, Bolsonaro, eu acho que o pior momento da campanha dele foi no meio do ano passado. Ele estava aí no período da CPI da pandemia, estava tendo muitas críticas, diversas coisas. A economia ainda vinha sofrendo bastante, pelas questões aí no próprio Fica em Casa, a economia a gente vê depois, etc. E agora a gente está num momento muito melhor. Inclusive, a própria campanha do PT também aponta que um segundo turno poderia ser ruim, né? Poderia ser mais favorável para Bolsonaro, porque essa percepção de uma melhora econômica, ela está pairando no ar e tem uma tendência de melhorar. Inclusive colher mais frutos agora em outubro. Outro ponto, ainda sobre rejeição. Bolsonaro em 2018, e isso eu até pude comentar na última vez que eu vim aqui, que foi naquele período pós-debate. Eu tinha comentado que eu comentei exatamente que, para mim, o maior ganho de Bolsonaro naquele debate foi que ele conseguiu fazer alguns acenos para os grupos que o elegeram lá em 2018. Seja a turma do Centrão, a turma mais isenta, a turma lava-jatista, a turma anticorrupção, etc. Quando a gente vem olhando o cenário político dos últimos dias, últimas semanas, você vê que saiu ontem uma notícia da turma da esquerda, saiu no Diário Centro do Mundo, Brasil 247, que Nando Moura rompeu com o Sérgio Moro, porque Sérgio Moro agora estaria apoiando o Bolsonaro. Moro foi pro debate aí no final de semana, foi apertado em alguns momentos para ver se ele criticava o governo. O máximo que ele falou que, caso ele seja eleito, ele é um cara lá que será independente. Que ele e Bolsonaro possuem um inimigo em comum. Então você vê que alguns setores que tinham certa resistência com Bolsonaro, obviamente o Moro tem interesses políticos, quer receber o voto da direita, o Moro, o Dallagnol, toda essa turma, mas querendo ou não, vem fazendo esse aceno. Ao longo do vídeo de hoje também eu trouxe várias postagens de uma turma mais isenta, sei lá, turma, por exemplo, que gosta de seguir o monarca da vida. Tava lendo o que o pessoal tava comentando, ele diz,
a gente volta mais uma vez para aquele cenário que temos que escolher o menos pior. E entre Lula e Bolsonaro, é melhor votar em Bolsonaro, porque o PT não dá. Então, você consegue ver que em termos de rejeição, Bolsonaro, quando você olha, principalmente no segundo turno, ele tem a tendência de uma melhora econômica, ele tem a tendência de um reagrupamento, isso está acontecendo, novos apoios. Você vê o Zema, que estava com uma certa resistência em colar a imagem dele em Bolsonaro, saíram várias matérias no final de semana, desde o dia 16, que está mostrando o seguinte, que o Zema vem atacando o Lula, e seria uma estratégia que, inclusive, vem beneficiando o Bolsonaro, mesmo sem ele fazer um aceno para Bolsonaro. E aí, inclusive, coloca em xeque um ponto que a imprensa vinha levantando, que era o voto Luzema. O cara vota no Zema para governador e pro Lula para presidente, que é algo meio estranho. E os ataques que o Zema vem fazendo, ele vem deixando claro que o Alexandre Calil é o candidato do Lula. E aí que fica uma questão. Se o Zema, ele realmente tivesse o voto dos eleitores do Lula, por que ele estaria falando que ele não é o candidato do Lula, e sim o Calil? Então a gente olha assim alguns cenários. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país. E só para fechar, puxando outro assunto que também é um problema para o PT, que são as abstenções. O Poder 360 fez aí um levantamento que é o seguinte: as pessoas que votariam em tal candidato, mas não vão sair de casa de jeito nenhum. 0% de chance. A maior parte dessas pessoas votariam no Lula. Pessoas que podem ir votar, mas não é uma certeza. A maior quantidade dessas pessoas ainda estão ligadas ao Lula. Saíram algumas notícias do Datafolha, Folha de São Paulo, Globo, falando que a violência política está fazendo com que as pessoas tenham medo de sair de casa. Ou seja, e também diz que isso vem assim, impactando mais os eleitores do Lula. Ou seja, no final do dia, além de uma melhora na rejeição de Bolsonaro, uma queda da rejeição de Bolsonaro, um aumento da rejeição do Lula, a campanha petista ainda tem que estar lidando com as abstenções e até já estão prevendo colocar aí nas inserções na TV um pedido que a população saia de casa para votar. Muito bem. Muito bem colocado pelo... Fala bem. O Kim dá show. Superman, você. Eu queria ouvir, Kim, o que você acha da campanha do Lula, inclusive, que tá rodando anúncio pago aí pelo PT no Google, falando que o Lula foi absolvido, né? O texto fala em perseguição judicial, ataca Sérgio Moro e cria essa narrativa. Quer dizer, você acha que esse discurso penetra nas classes D e E? Você acha que as pessoas realmente acreditam nessa construção narrativa que o PT faz? Cara, eu acho que só quem acredita nisso é o cara que realmente já votava no PT. Eu acho muito difícil. Você vê que essa questão de bater na tecla que o Lula não é inocente é uma coisa que é tão complicada que o lado do Lula tá pagando anúncio para falar, não, eu sou inocente, eu sou limpinho, eu não fiz nada de errado, até a ONU me absolveu. E quando você olha do lado de Bolsonaro, que é o principal concorrente, você vê, não é que saíram notícias, mas semana passada a gente teve uma peça eleitoral, né, que foi o programa na TV, que na minha concepção acho que foi a melhor peça eleitoral já feita aí, acho que assisti na história da política brasileira, que é Bolsonaro falando lá, né, que o Lula de inocente não tem nada. A coisa impactou tanto, eu estava dando uma olhada nos números nas redes sociais, as pessoas colocando a quantidade de likes, a quantidade de compartilhamentos. A Daniela Lima da CNN falou que o QG de Bolsonaro viu com bons olhos, inclusive até estava colocando algumas pesquisas qualitativas para ver se estava a coisa indo bem, não estava. A Thais Arbeck da CNN trouxe mais informações explicando que essa pesquisa qualitativa colocava pessoas para assistir a essa peça e ver assim, após você ver esse vídeo, você no segundo turno, sei lá, em qual momento você está indeciso, você vai votar em Lula ou em Bolsonaro? E mostrava que várias dessas pessoas tinham a tendência a votar mais em Bolsonaro do que em votar no Lula. Ou seja, quando você vê sim, o Lula pagando anúncio para falar que é inocente e do outro lado, Bolsonaro batendo na tecla, falando que de Lula de inocente não tem nada. Aí você vê a própria Soraya Tronic, que vai estar aí daqui a pouco, ela fez um tweet falando, eu sou advogada e falo com todas as letras, o Lula de inocente não tem nada. Sérgio Moro batendo na mesma tecla. Então acho difícil o PT conseguir avançar com essa narrativa, por mais que eles paguem anúncio, façam o que eles quiserem, eu acho que... Porque o negócio realmente assim da esquerda. Porque o negócio do Lula é o seguinte, por exemplo, é a mesma coisa a mulher que foi traída pelo marido. Tá certo. Certo? E descobriu a traição. Certo. E foi o que o Lula fez. O que aconteceu? O que aconteceu? A gente acompanhou, Lava Jato, todo esse tempo.
O cara, ele poderia chegar pra mulher e falar, ó, me desculpa. Errei. Eu errei muito aqui. Fazendo isso, eu sou um novo homem. Isso. Sim. Queridinha, agora aquele jeitinho do A partir de hoje. Desculpa, meu bem. Queridinha, desculpa, meu bem. Eu sou um novo homem. Eu tenho esse jeitinho, querida. Agora eu mudei, eu reavaliei. Eu amo você, minha querida. Jamais vou trair você desta maneira com que eu fiz. Agora, o cara, ele quer chegar pra nós e dizer que nada aconteceu. Então. Aí já é um pouco. Aí já é de demais. trouxa, Não, né? aí já é trouxa. Deixa eu fazer uma pergunta pra pouquinho. Aí já é querer achar que a gente é trouxa, que é tonto. Entendeu? Tudo Não que a bem. gente não seja. O cara se arrependeu, teve lá o esquema. nada. Todo mundo viu aquilo, pô. Aquilo foi claro Não pra foi todo o mundo. cara Mas você acha que o cara vai fazer isso? Lógico que Claro. Não vai. Por que não? Vai. Por que não? Não vai, você vai negar até a tua morte. Até... Que negar, porra. Isso mas foi ele não claro. vai nele. Peraí, então tá Não é bom. benefício. Ô, Kim, você tocou... Desculpa me colocar assim Tudo de bem, uma não tem maneira. problema, mas tá, é muito, visível, tá mas em você está alto correto. nível, tá em alto nível, deu uma Mas você caída está no correto. programa. Queria perguntar Desculpa. pro Kim. Ô, Kim, você acha que bateu o desespero no ministro Sérgio Moro, fazendo esse aceno pro Bolsonaro, ele que veio aqui no programa, fez várias críticas, e ele falando que ele e o Bolsonaro têm os inimigos comuns. Tendo em vista aí que as pesquisas dizem que Álvaro Dias tem uma larga vantagem ao Senado lá no Paraná. Você acha que bateu o desespero aí? Eu não tenho dúvida disso. É uma jogada puramente eleitoral. Passou eleições, tudo que ele falou, qualquer aceno que ele fez para Bolsonaro ficou no passado, e aí ele volta a ser o Sérgio Moro, que acusa Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, o Sérgio Moro que via diversos problemas no governo, e toda aquela ladainha que a gente viu aí nos últimos meses. É uma jogada puramente eleitoral para tentar atrair para ele esse eleitorado mais à direita. Aí, ó, tá vendo? É isso aí. Falei? Ele É tá, isso aí. tá numa Agradeço. sinuca, eu diria. Eu vou dizer uma coisa pra Agradeço, você. senhores. Pode falar. Eu quero saber se ele já. Se você tivesse a oportunidade, você é um cara que conhece muito bem da política. Amanhã tem ONU, tem lá o encontro, o Bolsonaro vai discursar em Nova York. A pauta, obviamente, é da guerra, mas tá todo mundo querendo a possibilidade do Bolsonaro falar de novo. Ele já falou que vai falar da parte ambiental, a treta que tem na França. O que você acha que vem desse discurso, na sua opinião? Eu acho que Bolsonaro ele deve bater nessa tecla do meio ambiente, né? Questão da Amazônia. Você vê que é um tema que está cada vez mais em destaque ao redor de todo o planeta, até no Brasil também. Eu acho que Bolsonaro deve falar sobre isso. Ele deve falar sobre a importância das soberanias nacionais, né? Os países poderem tomar decisões e as decisões serem respeitadas. E eu acho que ele também deve fazer algum aceno para a pauta de costumes. Ele sempre acaba fazendo aí nas idas da ONU e, sei lá, pedir a paz mundial. Vai ser mais do mesmo. Pô, Luciano Huck tava na ONU, pô. Tá Ele louco. estava e foi incrível. Eu tava lá na ONU, fez Tava um eu e a discurso Angélica. bonito. Mas foi na ONU de São Paulo. Mas foi Não, ele fez não foi na Depende ONU? da Não, ONU, ele fez na Fazia ONU. o lar docilar, não. Foi na ONU. Lá Na Foi o ONU. Pimp My Car lá. Tava na ele ONU. e Yoko Ono. Foi na Claro. ONU da Ele foi Faria fazer o Lima. Lata Velha O lá. velho- Olha essa que Você quer incrível. fazer mais uma pergunta, Superman? zumba! Desde que ligue o seu microfone. Não está ligado. Fala no do Gordão. Aqui, alô, alô. Vamos lá. Alô. Kim, tem um fenômeno que aconteceu recentemente. Rapidamente, hein? Sim. Sem Preâmbulo. Os invejosos aí da imprensa que ficaram falando mal da Jovem Pan e falando que o algoritmo Certo, lá estava vem. colocando a Jovem Pan lá na Nossa, frente. lá mesmo. Obrigado. Houve recentemente uma derrubada da monetização do programa Pingos nos Is. Senhora. E o pessoal está sendo atacado pela própria entidade YouTube, né? Pela própria instituição. Eu queria saber de você se a gente tem que ficar atento com relação a isso, se existe uma campanha também de bastidor dentro dessas empresas. Aqui ninguém derrubou nada, viu? Não vem querer derrubar a gente aqui Não, também. ele quer o corte. Ficar falando. Se derrubar, a gente vai ser Ele, culpa sua. ele quer derrubar tudo. Derruba teu curso, irmão. Derruba o Guerra Pois não, Cultural Kim, lá, pode né? falar. Bom, se tem alguma movimentação de bastidor, eu não sei. Agora sim, olhando o que aconteceu de 2019 para cá, como a imprensa veio agindo, sempre colocando, né, alguns alvos, fazendo listas com nomes, tentando associar o governo por diversas coisas. Eu li, inclusive, a última matéria, teve algumas coisas que chamaram bastante minha atenção. Eles colocam que a Jovem Pan se tornou, assim, líder de disparada no rádio, inclusive passando na CBN, que é a da Globo, e aí mostrando que as concorrentes viram uma pesquisa qualitativa para tentar entender por que a Jovem Pan estava liderando. Aí fala que a Jovem Pan está recebendo verbas do governo, mas diz que o departamento da Jovem Pan diz que isso daí não é o que mantém a rádio. É muito mais os patrocinadores, realmente ser o pessoal
é a publicidade privada. Aí a matéria da Folha de São Paulo dizia que ficou espantado, porque assim, beleza, tem propaganda dos empresários golpistas que estariam envolvidos em atos antidemocráticos, toda essa história, mas que em geral, nesse mercado aí de publicidade, as propagandas que mais dão retorno são de empresas que buscam anunciar em locais onde reverberam pautas ligadas ao meio ambiente, à diversidade, pautas identitárias, e que a Jovem Pan não se encaixaria nisso. Então, assim, tá parecendo o patinho feio da história. A imprensa normalmente não tem muita piedade dos outros, né? Eles não gostam muito de, sei lá, vozes dissonantes. Eu ficaria um pouco preocupado. Ficaria sempre assim, né, com o pé atrás, porque Kim, mas muita coisa aí nesses últimos anos. Posso falar uma coisa? Pode? Eu falo muita bobagem. Pode Às ser mais vezes. uma bobagem, mas é o que eu tô pensando. E eu vou te falar o que eu penso. Claro. Diga lá. Eu acho que é o seguinte, eu acho que nesse momento a imprensa que eu falo é o cara que você acompanha, que você respeita, ela tem que repensar esse momento. Por quê? Porque a revolução digital acabou criando essa confusão. Então, o afegão médio, ele ia na imprensa e ele falava, isso aqui, pelo menos, ele está chegando na verdade. Ou seja, sempre a empresa mostrou os vários aspectos de um assunto. Perfeito. Quando ela se tornou, como está agora, você passa a duvidar da própria imprensa. Sim. E aí, se ela não tomar outro rumo, ela acaba. Porque você tem hoje o Kim, ele não é jornalista, ele está lá levantando, ele está falando, como ele tem vários, tem milhões de pessoas fazendo isso. Então eu acho muito importante a imprensa agora mostrar vários aspectos para você voltar a acreditar nela, falar, pô, realmente é isso que o cara, o que esse cara está falando faz sentido para mim. Porque do jeito que está não faz sentido. Não faz sentido. A própria manifestação, o próprio que o Lula fala, o Bolsonaro fala, entendeu? Então eu acho importante também os caras se ligarem nisso, porque senão acaba essa bagaça. Perde a credibilidade. Acaba. Eles ficaram 6 meses falando do dia 7 de setembro. Não sei. Não sei, velho. Eles estão pregando aí regulamentação da mídia à torta e direita. O Barba fala nisso, né? Eu sei, mas... essa regulamentação da mídia, com certeza, assim, não vai alcançar essa galera, né? Então, mas aí no teu canal não tem essa limitação. Você tá na Austrália, tem outro que tá na Flórida. Mas o YouTube é global. O YouTube derruba a monetização de qualquer tipo de Tem o YouTube, vai ter outro, cara. Vai ter outro. Não, tudo não bem, tem mas jeito. o alcance é menor pra Isso aí não tem jeito. Ô Kim, muito obrigado, hein?